pode ser uma manifestação ocular de inúmeras doenças sistêmicas, de todas as clínicas. Então, para quem vai trabalhar em PSF depois de formado e vai se deparar com um paciente com olho vermelho, é importante ficar atento para essa doença. Nos consultórios das especialidades clínicas, também vocês vão ver quem vai ser pediatra, quem vai ser reumato, quem vai ser infecto, gastro, pneumo, quem vai ser dermatologista. Então, é muito importante, tá certo? O segundo ponto é a importância da necessidade do diagnóstico precoce dessa doença, visto que ela é responsável por cerca de 10% dos casos de cegueira no mundo ocidental. A gente sabe que só faz diagnóstico quem conhece sobre o assunto, então quem conhece pelo menos o básico, né, para poder pensar naquilo. Então, por mais que você vá encaminhar aquele paciente com olho vermelho para o oftalmologista, reconhecer que aquele olho vermelho faz parte de um conjunto de sinais e sintomas sistêmicos que o paciente já vem apresentando, pode ajudar a preservar a visão do paciente e a qualidade de vida, né? O terceiro ponto aqui é que se trata de uma doença que pode afetar qualquer faixa etária. Então, é muito importante porque tem um grande potencial de perda de visão enquanto a gente compara com aquelas doenças que afetam mais a população adulta e a população idosa. E isso traz um impacto no que diz respeito à morbidade, à qualidade de vida e à economia, tanto das pessoas como da sociedade como um todo. E por último, e menos importante, né, mas que eu sei que também, de certa forma, é de interesse de todos nós, né, é que é um tema que é muito frequente em provas de residência. Então, tanto na parte de oftalmo, quanto dentro de outros temas, outras clínicas, também é bem cobrado. Então, a gente vai tentar aprender um pouquinho mais sobre isso. Pode passar, André. Esses aqui são os tópicos da nossa revisão de hoje. A gente tentou deixar da forma mais esquemática possível. Como eu disse, é um tema bem amplo, mas a gente vai fazer o possível para que fique de uma forma boa para o entendimento. Pode passar. Bom, então, para entender melhor, né, esse grupo de doenças, a gente vai começar do começo, né, que é a anatomia. Bom, a camada média vascular do olho é o trato uveal, que também é chamado de úvea. E ele é composto por 3 porções, que são essas que estão assinaladas na imagem, que é a íris, a porção mais anterior, o corpo ciliar e a coroide. A principal função desse trato, né, como a gente disse, é o suprimento vascular e o suprimento nutritivo das outras estruturas oculares. A íris, ela é a extensão anterior do corpo ciliar e ela divide o compartimento aquoso em câmaras anterior e posterior. A superfície anterior da íris, ela consiste num tecido estromal frouxo de origem mesodérmica, e a íris ela é forrada posteriormente por uma camada pigmentada, que é o que vai dar a cor ao nosso olho, né? E cada um tem uma cor única. A pupila, ela é a abertura central da íris, e ela altera o seu tamanho para poder controlar a quantidade de luz que entra no olho. Então, a principal função da íris é o controle da entrada de luz do olho através da contração e da dilatação. Já o corpo ciliar, ele é a extensão posterior da íris, e ele contém o músculo ciliar. E o músculo ciliar, ele é fundamental na acumulação visual, uma vez que ele é capaz de deformar o cristalino. Também no corpo ciliar é que é produzido o humor aquoso, que é responsável pela nutrição tanto do cristalino quanto da córnea, que a gente viu em outras aulas, que são estruturas avasculares. Então, essa vai ser a forma como eles vão ser nutridos. Já a coroide, ela é o revestimento interno do olho. Ela se estende desde a margem dos músculos ciliares até o nervo óptico, então fica posterior à retina. A gente lembra também, né, que a retina ela é avascular, então a coroide tem um papel importante, fundamental na nutrição da retina e, consequentemente, no envio da imagem, né, captada pelo olho para o cérebro. Quando a gente tem um desses 3 componentes inflamado, a gente tem uma uveíte. Mas é importante chamar a atenção que não são só essas 3 estruturas que podem ser acometidas num quadro de uveíte. O humor vítreo também pode estar acometido, a retina e até o nervo óptico. Pode passar. Pronto. Então, assim, para ficar mais fácil de esquematizar,
quanto à nomenclatura das uveites, existe uma padronização. A padronização ela se dá quanto à anatomia, que pode ser uma uveite anterior, quando o local primário da inflamação é a câmara anterior, que pode ser intermediária, quando o principal local de inflamação é o vítreo, pode ser posterior, quando o principal local de inflamação é a retina ou a coroide, e pode ser uma panuveite, ou uma uveite difusa, que é quando a inflamação está na câmara anterior, vítreo, retina ou coroide. Também pode ser padronizada quanto à forma de início, que pode ser súbita ou insidiosa, e quanto à duração, que pode ser limitada quando tem menos de 3 meses, ou persistente quando mais de 3 meses. Quanto ao curso, também pode ser agudo, quando tem um início súbito e duração limitada, pode ser recorrente quando existem episódios repetidos, que são separados por um período de inatividade sem tratamento maior que 3 meses de duração. E pode ser crônico quando tem uma uveite persistente com recidiva em menos de 3 meses após a interrupção do tratamento. Essa, como eu disse, é uma das formas de nomear as uveites. Existem outras formas que vão falar sobre especificamente a estrutura que está acometida, que os meninos vão mostrar para vocês mais à frente. Pode passar. Então, pessoal, dando continuidade ao que Thais acabou de falar, agora a gente vai começar a abordar as inflamações de cada porção desse trato uveal, certo? Sendo a primeira que a gente vai abordar agora, a inflamação preponderante e inicial da câmara anterior, das estruturas do trato uveal que estão contidas nesse segmento anterior do olho. Então, quais são as estruturas do trato uveal que estão contidas no segmento anterior do olho? A íris, ali verdinha nessa imagem, e o corpo ciliado, adjacente à íris, né? Então, a uveite anterior vai ser a inflamação da íris, do corpo ciliar. Pode passar. Então, como eu já vim dizendo, se a inflamação for da íris, a gente vai ter o quadro de irite. Se for a inflamação do corpo ciliar, a gente vai ter a ciclite anterior, por estar relacionada à câmara anterior. E se for a inflamação de ambos, a gente vai ter a iridociclite, certo? Pode passar. Então, a gente sabe que o tema das uveites é um tema bastante extenso, como o Thais já vinha falando. Então, inclui diversos tipos de doenças, diversos tipos de etiologias e diversos tipos de acometimento, sinais, sintomas. Então, a gente vai tentar aqui, né, sistematizar e focar no que é mais importante. Então, o que é que vai ser mais importante aqui? A gente saber quais são as principais causas que me levam a pensar numa uveite anterior, quais são os principais sintomas, os sintomas típicos das uveites anteriores, que também se estendem às uveites intermediárias e posteriores, e quais são os principais sinais extraoculares que podem estar presentes num paciente que tem uma hipótese diagnóstica de uveite anterior, além de pontuar e de frisar bastante para vocês aqui quais são as principais doenças associadas. Então, para iniciar, a gente vai começar a falar agora das possíveis causas, dividindo assim de forma bem básica entre não infecciosas e infecciosas, certo? Então, nas não infecciosas, a gente tem um grupo bastante importante, que é o grupo das espondiloartropatias soronegativas. Então, dentro desse grupo das espondiloartropatias soronegativas, a gente tem a espondilite anquilosante, a gente tem a síndrome de Reiter, a gente tem a doença inflamatória intestinal, a gente também tem a artrite psoriásica. Então, algumas doenças que estão bem relacionadas às uveites, principalmente as uveites anteriores. Cerca de 52% das uveites anteriores são causadas por esse grupo de doenças. Então, eu, médico generalista, se eu me lembrar dessa informação, vendo um paciente com sinais e sintomas típicos das uveites anteriores, conseguir pensar que as hipóteses diagnósticas estão dentro desse grupo, já é excelente para mim. Então, é muito importante vocês lembrarem disso. Dentro desse grupo das espondiloartropatias soronegativas, o expoente principal é a espondilite anquilosante, certo? Então, relacionado ao HLA-B27, né, como vocês sabem, que também é uma questão frequente em provas de residência, a espondilite anquilosante
tem como principal manifestação extraarticular a uveíte anterior, certo? Dentro do grupo das causas infecciosas, a gente pensa em alguns representantes. A sífilis, tuberculose, a varicela zoster e o herpes simples vírus, que podem estar acometendo. Então, é bastante crescente, de novo, aqui no Brasil, os casos de sífilis, né? Então, sempre que eu vi um paciente com olho vermelho recorrente, eu tenho que pensar na hipótese diagnóstica de sífilis, né? Sempre é importante pensar sifiliticamente. Sífilis é a causa de muitas coisas. Então, não poderia deixar de ser a causa de olho vermelho também e de uveíte anterior. Ela é responsável por cerca de 2 a 8% de todos os casos de uveíte, não só anterior, mas de uveítes, certo? Tuberculose, doença endêmica no nosso país, também é uma das causas de uveíte anterior. No caso da tuberculose, sempre pensar na anamnese, exame físico, história clínica do paciente. Um paciente com sudorese noturna, um paciente com febre vespertina, que está cursando com emagrecimento, né? A gente tem que pensar que aquele olho vermelho recorrente, pode estar relacionado à tuberculose, certo? Também é importante a gente saber que a tuberculose, para cursar com uveíte anterior, ela não necessariamente precisa estar acompanhada dos sintomas sistêmicos. Ela pode estar presente por si só, a despeito dos sintomas sistêmicos. Então, paciente com PPD forte reator, a gente pode pensar em tuberculose como causa daquela uveíte anterior, daquele olho vermelho, certo? Pode passar, André. Então, agora, para continuar, a gente vai começar a falar dos sinais das uveites, certo? Eu coloquei aqui na parte de uveites anteriores, mas esses sinais podem estar presentes em uveites anteriores, intermediárias e posteriores, sendo mais prevalentes em umas do que em outras. Eu vou citar aqui os sinais gerais e eu vou citar os sinais também por estrutura acometida. Então, vocês correlacionem. Se a uveite anterior é o acometimento da íris do corpo ciliar, quando eu vi os sinais da íris do corpo ciliar aqui, eu vou saber que a uveite anterior cursa mais com aqueles sinais. As intermediárias com outros e as posteriores, André vai falar mais à frente com outros sinais. Então, os sinais clássicos das uveites anteriores que eu tenho que pensar. De início, a hiperemia conjuntival, a hiperemia bulbar, né? A gente sabe que a hiperemia da uveite anterior, ela pode ser tanto difusa, que é essa imagem aqui da esquerda, em cima, certo? Quanto a pericerática, que é a hiperemia que é mais intensa nessa região imediatamente em volta da íris, né? Então, hiperemia bulbar, o primeiro sinal de uveíte. Edema de córnea, não coloquei a imagem aqui, mas o edema da córnea, né, a região anterior do olho, pode estar presente também nas uveites. E os principais, que são os precipitados ceráticos, que estão bem presentes nas uveites anteriores. Lembrar que cératos vem de córnea, então os precipitados na parte da córnea, que podem ser tanto os finos, que a gente vê aqui nessa imagem da direita, esses pontinhos finos, que também são chamados de não granulomatosos, quanto os precipitados do tipo mutton fat, que são os granulomatosos, que são esses mais gordinhos aqui, né, como se fosse uma gota de gordura, né, eles são mais gordinhos. Então, também é chamado de granulomatosos, certo? São sinais das uveites anteriores. Pode passar, André. Agora a gente vai falar dos sinais de acometimento de cada porção individualmente, né? Aqui a gente tem o primeiro sinal de acometimento da íris, que são os nódulos de Kipp, né? Que são esses nódulos que estão imediatamente em volta da pupila, essa imagem aqui do meio, certo? Nós temos os nódulos de Bussaca, que são esses nódulos que estão presentes aqui no estroma da íris, certo? A gente tem aqui um sinal que se dá para ver a olho nu, né? Que são as sinéquias posteriores, que é essa íris aqui toda deformada. Lembrar que são sinéquias, né? A gente sabe que sinéquias são aderências. Então, essa íris, a porção posterior da íris, está aderida à cápsula do cristalino, por isso essa deformidade. Então, quando a gente tem a dilatação pupilar, a dilatação ou contração, primeiro que ela fica dificultada pela presença dessas aderências, imagine, esse orifício aumentar de tamanho ou diminuir
com aderências, né? Ele todo conectado aqui à cápsula do cristalino. Então, pode ser dificultada, como também pode ser dolorosa. Então, a dor ocular também pode estar relacionada a essas sinéquias posteriores. Pode passar. Outros sinais de acometimento dessa porção, a gente agora vai falar dos sinais de acometimento do humor aquoso. Lembrar que eu consigo ver o humor aquoso através desse orifício da pupila, né? Se eu olhar lá dentro, a gente vê tudo escuro, né? Porque o humor aquoso, no geral, ele é límpido, mas a gente pode ver a presença de flare, o que é o flare, né? É a proteína livre. Aumentou a permeabilidade vascular e as proteínas ficaram soltas no humor aquoso. Então, aqui esses pontinhos, né, presentes aqui nessa imagem superior direita, esse aqui é o flare, certo? A gente ainda pode ver umas imagens um pouquinho maiores, que eu não coloquei a imagem aqui, mas que são as células inflamatórias. Durante as crises de uveíte mesmo, a gente consegue ver células inflamatórias que são pontinhos maiores que esses, mais brilhantes, também flutuando nesse humor aquoso, né? Outro sinal que a gente consegue ver é o hipópio, que já foi falado em outras aulas, né? O hipópio é esse depósito de células inflamatórias que faz esse nível aqui de pus na câmara anterior. Então, esse depósito também está bastante presente nas uveites anteriores, certo? As uveites anteriores também podem acometer o cristalino, até mesmo pelas sinéquias, eu falei que tem a aderência da íris posterior com a cápsula do cristalino, a gente consegue ver a formação de catarata e de depósitos de fibrina nessa área pupilar aqui da frente, podendo ser uma das possíveis causas de baixa de acuidade visual. Uma das muitas, né? Porque tudo isso aqui atrapalha a acuidade visual com certeza. Pode passar, André. Então, talvez a parte mais importante, né, para a gente, médico generalista, não os que necessariamente vão ser oftalmologistas, a gente precisa saber quais são os sintomas que me levam a pensar nas uveites anteriores. Lembrar que muitos desses sintomas também estão presentes nas outras uveites intermediárias e posteriores, mas esses sintomas são mais das uveites anteriores e intermediárias, certo? Então, quais são esses sintomas que, se eu vir num paciente, eu tenho que ligar um sinal de alerta e pensar em uveíte anterior, né? Primeiro, o olho vermelho de repetição. Pode ser que seja um caso agudo e que, né, das classificações que Thais falou, pode ser que seja um caso agudo, que esteja abrindo agora? Pode. Mas o olho vermelho de repetição me leva muito a pensar em uveíte. A fotofobia, um sintoma bastante importante, a fotofobia. Muitos pacientes com uveíte têm a queixa de fotofobia, uveíte anterior principalmente. A miose, pensar que, por que dá a miose? Aqui nessa imagem de baixo a gente está vendo um paciente com olho vermelho, e nesse olho direito dele, se a gente forçar um pouquinho, a pupila está mais miótica do que no olho esquerdo, certo? Por que cursa com miose? A gente tem a dificuldade da dilatação pupilar pela própria sinéquia, mas a gente também tem o acometimento do corpo ciliar, né? Que está aí relacionado a essa dilatação e essa contração da pupila, certo? A gente tem um sinal, no caso, um sintoma de alerta, a baixa de acuidade visual, o lacrimejamento, né? E as moscas volantes. As moscas volantes são aquelas imagenzinhas que eu vejo passando na minha vista. Tem muitas causas benignas para as moscas volantes, não vamos pensar que sempre que tem mosca volante vai ser uveíte, mas é um sinal, né, um sintoma, no caso, de uveíte anterior. Por quê? Porque a gente tem aquelas proteínas livres, a gente tem aquelas células inflamatórias lá solto pelo humor aquoso, e aquilo ali pode estar, né, a gente pode evidenciar pela presença de moscas volantes, né, tem alguma coisa passando ali na frente, quando a gente vê, aquilo ali pode ser um reflexo daquela proteína livre, daquela célula inflamatória livre no humor aquoso. Pode passar. E aí, né, sempre correlacionar, não pensar somente, não olhar somente para o olho do paciente, a gente tem que olhar também, né, para os sinais extraoculares. Se as uveites
são principalmente por causas sistêmicas, né, por doenças sistêmicas, a gente não vai ver só no olho a manifestação, né, sintomas e sinais. A gente vai ver em regiões extraoculares também. Então, aftas orais, que podem estar presentes em várias doenças reumatológicas, a facies leonina, as deformidades do nariz, que podem estar relacionadas com algumas outras coisas, até mesmo, sei lá, sífilis neonatal, nariz em cela, o paciente está lá e a gente consegue ver. A despigmentação da pele e pelos, que pode estar relacionado com algumas doenças dermatológicas que também cursam com o veite anterior, eritema nodoso também. Então, sempre olhar para o paciente, pensar naqueles sintomas de alerta, né, aqueles sintomas que me levam a pensar em uveíte, principalmente uveites anteriores e intermediários, tem algumas diferenças na posterior, pequenas, mas olhar para o paciente como um todo, a gente não deixa de fazer isso, né? Pode passar. Agora, aqui nas intermediárias, o que é importante falar, somente a localização, né? Então, a localização da intermediária vai se diferenciar da anterior, a gente já tem aquela porção intermediária do trato uveal, então vai estar cometendo a pars plicata, que são essas porções aqui, um pouco da íris, né? Esse pedacinho aqui e a pars plana, um plicata é mais coisadinho, e a plana está mais plana, né? O corpo do vítreo e um pouquinho da retina periférica, que pode estar acometida até mesmo nas intermediárias, certo? Então, vai cursar com o cíclide posterior, a hialite e a retinocoroidite basal, quando acomete um pouquinho da retina periférica, certo? Pode passar, André. As causas de uveíte intermediária são menos exuberantes, né? São menos numerosas que as causas de uveites anteriores. Então, eu penso em algumas doenças menos representantes, né? A sarcoidose, a esclerose múltipla e até mesmo uma causa maligna, que é o linfoma. Pode ser uma das causas de uveíte anterior. E os sinais e sintomas? Basicamente, os mesmos das uveites anteriores, certo? Pensar que se eu acometo mais pars plicata, plana, corpo do vítreo e retina periférica, não vai ter tanto acometimento de íris, e aí a gente já pensa em menos aqueles sintomas como buçaca e etc. Certo? Mas, basicamente, são os mesmos. E os sintomas também, basicamente, são os mesmos. Olho vermelho, dor ocular, fotofobia, lacrimejamento, certo? Pode passar. Gente, vamos falar um pouco agora das uveites posteriores, certo? Então, como o próprio nome indica, há o acometimento das estruturas da câmara posterior do olho, que eu coloquei aqui em destaque. São coroide, retina e nervo óptico. Então, essas estruturas acometidas vão gerar sinais, parecido com o que Bia falou, que a íris, se for acometida, vai fazer uma irite. Então, nós vamos ter o acometimento da coroide, a coroidite, acometimento de coroide e retina, a corioretinite e a retinocoroidite, a retinite e a neuroretinite, certo? E quais são as causas das uveites posteriores? Então, para as uveites posteriores, nós temos inúmeras causas, certo? Nós temos causas infecciosas, não infecciosas, malignas e de etiologia desconhecida. Aqui o que é importante salientar é que a causa mais comum de uveite posterior aqui no Brasil é a toxoplasmose ocular, né, que todo mundo conhece. E qual o quadro clínico de uma uveite posterior? Então, o paciente ele pode ter uma baixa de acuidade visual, ele pode ter uma hiperemia ocular, um olho vermelho, só que esse é menos comum do que na uveite anterior, né, porque nós estamos falando de câmara posterior, certo? O paciente ele pode ter dor e ele pode ver as moscas volantes, certo? A sintomatologia ela vai variar um pouco a depender da localização da lesão. Se é uma lesão na periferia da retina, o paciente ele não vai ter uma queixa de turvação visual tão importante. Ele vai ver mais moscas volantes, vai ver flashes. Agora, se há um acometimento da mácula, da fóvea, então aí a baixa acuidade vai ser mais importante. Quanto aos sinais vistos nas uveites posteriores, né, são sinais que vão ser vistos exclusivamente pelo oftalmologista,
nós temos os sinais vítreos, como as células, o flare, as opacificações e o descolamento de vítreo posterior, certo? Nós vamos ter a coroidite, certo? Que é uma lesão profunda, amarelada e de bordas definidas. Nós vamos ter a retinite, que é uma lesão um pouco mais esbranquiçada, com contornos borrados, certo? E nós vamos ter as vasculites, que acometem mais as veias retinianas. Então, nós temos as periflebites, certo? E na periflebite, o que a gente vê é um embaçamento esbranquiçado ao redor da coluna de sangue e um acúmulo de tecido granulomatoso ao redor desse vaso perivascular, que dá um sinal conhecido como gotejamento de cera de vela, certo? E, além disso, nós vamos ter também o edema de mácula e o edema de nervo óptico. No edema de mácula, nós vamos ver aquela mácula um pouco menos definida, com aspecto de inchado. E no edema de nervo óptico, a gente vai perder os contornos do nervo óptico, né? Lembrando aqui daquelas 3 características que a gente tem que investigar no nervo óptico, que são os contornos, certo? A escavação e a coloração. Então, nós vamos ter uma alteração dos contornos. Vamos ter um contorno borrado, certo? E aqui uma dica, certo? Sobre o possível agente etiológico. Então, se você tem um acometimento na uveíte posterior unilateral, isso fala mais a favor de ser uma causa infecciosa, certo? Como a toxoplasmose. Se for bilateral, aí já fala mais a favor das doenças sistêmicas, né? Das doenças reumatológicas. E sobre as uveites difusas, certo? Então, um sinônimo para uveíte difusa é a panuveíte, que nada mais é que o acometimento de câmara anterior, posterior, intermediária, certo? Sem um sítio predominante. Então, vai ser um apanhado de tudo que a gente já discutiu aqui. Vai ser um paciente que ele tem olho vermelho, que ele tem um hipópio e ele tem uma lesão na retina. Então, ele tem lesão nas 3 câmaras do olho sem predominância. Uma lesão uniforme, certo? E aqui a gente elenca as 3 principais causas de panuveíte, que é a sarcoidose, a tuberculose e a sífilis. E quanto às complicações das uveites, né? Então, as complicações elas vão variar de acordo com o local de acometimento. Então, na câmara anterior, na uveíte anterior, nós temos a formação das sinéquias, certo? Como o Bia falou, a sinéquia é uma aderência da íris no cristalino, e essa aderência ela vai gerar um impedimento do fluxo do humor aquoso, certo? Para a câmara anterior, que vai gerar um aumento de pressão, e esse aumento de pressão vai repercutir no nervo óptico, gerando glaucoma. Além disso, na uveíte anterior, né, todos esses status inflamatórios na câmara anterior vai gerar o espessamento e a opacificação do cristalino, que no paciente vai repercutir como uma catarata. E na uveíte posterior, as principais complicações são com o acometimento da fóvea, o acometimento da mácula. Então, por exemplo, no edema macular com degeneração cistoide, certo? Essa degeneração cistoide vai gerar uma perda visual permanente no paciente. E além disso, né, com descolamento de vítreo posterior e aquele status inflamatório ali no vítreo e retina, você gera o descolamento do vítreo que pode gerar um descolamento de retina, seja ele reumatogênico, tracional, certo? E além disso, as complicações de tratamento. Como muitas são doenças autoimunes, inflamatórias, infecciosas, que necessitam de uso de imunossupressor e corticosteroide, seja ele em colírio ou via oral sistêmico, vai repercutir com uma catarata ou um glaucoma. E aqui, certo, só para mostrar um pouco sobre a sinéquia, uma curiosidade. Aqui, nessa imagem aqui da direita, nós vemos a íris, certo? E aqui é a adesão ao cristalino. Então, com o impedimento do fluxo do humor aquoso, certo, vai gerar um abaulamento nessa íris, que vai gerar um achado que é dito como íris em bombê. E aqui, como vocês podem ver nessa imagem, né? Dá para ver aqui que tem uma coisa colada lá no fundo do cristalino e uma coisa assim inchada, com formato de pneu. Certo, gente? E dúvidas? Pode agora abrir o microfone, mandar no chat, certo? E depois dessa sessão de dúvidas, a gente vai partir para as questões.
Vocês conseguiram entender melhor sobre as uveites? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? André, você pode explicar de novo essa questão do descolamento de retina? Acho que eu não peguei bem esse final, não. Posso? Deixa eu voltar aqui. Então, assim, vamos lembrar, né? Câmara posterior. Nós vamos ter câmara posterior. Então, aqui nós temos o humor vítreo, certo? Temos a retina e a vasculatura da retina. Então, esse status inflamatório aqui pode gerar, certo, um descolamento do vítreo. E o vítreo, ele é aderido à retina, que vai gerar também um descolamento de retina. Eu acho que vocês ainda vão ter essa aula, que vai ser melhor explicado. Descolamento de retina. Ou já teve? Ainda não. Tá, vocês vão entender melhor quando tiver essa aula, porque o descolamento de retina ele tem várias causas, certo? Pode ser tracional, reumatogênico, entre outras coisas. Só para você entender que se o vítreo descola aqui, ele pode puxar e rasgar a retina, certo? E aí vai precisar de intervenção. Érica está perguntando aqui qual é a diferença das sinecas anteriores das posteriores, certo? A sinéquia anterior vai ser a aderência da íris com a córnea, que está na porção anterior, certo? Já a sinéquia posterior vai ser a aderência da parte posterior da íris com a cápsula do cristalino, que está mais atrás. Certo, Então, Érica? Entendeu? Aqui a íris ela vai colar aqui, ó, na córnea. E essas duas sinéquias, elas podem gerar um aumento de pressão do glaucoma, viu, gente? Não só a posterior. Mais alguma dúvida? Sintomas das anteriores. Certo. Volta aí. Os sintomas das anteriores são os sintomas clássicos das uveites. Então, a dor ocular está muito presente nas uveites anteriores. O olho vermelho está presente também nas uveites anteriores, porque você tem que pensar em tudo que está mais na parte anterior mesmo. A fotofobia também vai estar muito presente nas uveites anteriores. O lacrimejamento também, porque tem um acometimento ali, tá um contato direto com a córnea. A baixa de acuidade visual também, porque tem a questão de poder ter mais depósitos na córnea, aqueles depósitos finos e os depósitos, os não granulomatosos e os granulomatosos. A miose está mais presente na anterior, também pela parte das sinéquias, também pelo acometimento do corpo ciliar. A visão borrada também está mais na anterior. E as moscas volantes, como tem, é um pouco menos das anteriores, mas também presente nas anteriores, porque o humor aquoso ele está presente tanto na câmara anterior como na posterior. No caso, na posterior vai ser o humor vítreo, né? Na anterior é o humor aquoso, mas todos podem ter depósitos daquelas proteínas e daquelas células inflamatórias, certo? Clara está perguntando sobre o tratamento. Bom, claro, o tratamento ele vai ser instituído pelo oftalmologista após descobrir qual é a etiologia, né, que está causando a uveíte. Como a gente viu, são inúmeras etiologias, podem ser desde inflamatórias, infecciosas, enfim. Então, a gente vai tratar a causa de base, certo? Então, se for uma causa autoimune, por exemplo, a gente vai usar corticosteroides, pode usar imunomoduladores, azatioprina. A gente achou que isso seria muito específico para poder abordar nessa aula, mas a gente pode mandar um artigo sobre os exames e os tratamentos específicos depois para vocês. Certo. E é porque, no caso, que ele comentou alguns tipos sintomáticos, os colírios cicloplégicos, os negócios assim. Aí eu não peguei muito bem na aula, se puder só comentar assim rapidinho. O que acontece? O cicloplégico, certo? Cadê? O cicloplégico, ele vai impedir, né, que a pupila, ela contraia, certo? E essa contração, que quando há uma sinéquia, pode gerar dor,
pode gerar um aumento de pressão, certo? Que vai repercutir no nervo óptico. Então, você pode usar um cicloplégico para que isso não aconteça. Aqui. Então, você tem a SINEC aqui, certo? Se essa pupila ela contrai, você tem um aumento de pressão aqui, o paciente vai ter dor. Tanto pelo aumento de pressão, como pela própria contração. Então, se você usa um cicloplégico, a pupila ela não vai contrair, ela vai ficar dilatada, né? Tá, João Pedro perguntou quais as etiologias da ciência tox. Então, assim, das uveites posteriores, né, a mais comum no Brasil é a toxoplasmose. Então, depois vem doença de IBC, vem, deixa eu ver aqui, citomegalo. CMV é muito comum também, né? Que você falou agora. Isso. Vem sarcoidose, certo? Que eu já falei aqui na frente. Mas a mais comum que vocês vão ver, né, é a toxoplasmose. Paciente que tem história de imunossupressão. Pois certo? é. História de sífilis. Depois é mais o oftalmologista que vai diferenciar nessa retinografia, né? De acordo com a imagem, né? De acordo com a apresentação da cororetinite, ele vai falar, a toxo é típica, ele bate o olho nessa foto que André colocou e já sabe que é toxo. CMV, vai bater o olho e já sabe, porque às vezes tem algumas apresentações que são muito, quase patognomônicas, às vezes aquela mancha em ketchup e maionese, enfim, né? Isso tudo é do... Essa aqui é a cororetinite da toxo, né? Então, é a coroidite, né? Uma lesão de bordas delimitadas, amarela, e você tem a retinite, que ao mesmo tempo você vê uma lesão esbranquiçada com contornos mal definidos. Só respondendo a Clara Germano um pouquinho melhor. Na aula ele fala assim, né, que primeiro tem que saber a causa de base para ter o tratamento específico, mas diante de uma doença inespecífica, a gente tem uns tratamentos inespecíficos, como o André falou, tem os cicloplégicos, né, que vão auxiliar paralisar aí essa abertura e contração da pupila, e ele também fala muito sobre antiglaucomatosos, né, justamente pela questão das SINECs, aumento da pressão intraocular, então vai ser dos tratamentos inespecíficos. O laser também, que pode auxiliar, né, prevenir esses possíveis descolamentos de vítreo, de retina. O combate à inflamação vai ser feito com AINES, corticosteroides e imunossupressores, como Thais falou. Isso pode ser as bases do tratamento inespecíficos. Já do específico vai ser, né, toda aquela parte da reumato, ou dependendo de qual é a clínica que está relacionada com essa uveíte. Mas, basicamente, midriáticos, antiglaucomatosos, o laser, os AINES, os corticosteroides e os imunossupressores. Certo? Mas, como a gente disse, como é um tratamento muito específico instituído por oftalmologista, a gente pensou em abordar mais de forma geral, certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos para as questões. Thaís? Pronto, a gente sabe que vocês já fizeram muitas questões, né, na aula. Vocês fizeram o carro, então, assim, vocês já podem estar um pouco cansados, né, de questões sobre esse tema. Mas a gente trouxe, dessa vez, questões de provas de residência, para vocês verem mais ou menos como esse assunto é abordado, como é cobrado nas provas. Vocês vão ver que não são não são questões muito complexas, mas que é importante que vocês tenham essa visão geral que a gente tentou passar para vocês, para que vocês pensem nessa hipótese diagnóstica e possam chegar na resposta correta, né? Aí aqui a primeira questão, que é do processo de seleção unificado do estado do Ceará. A gente tem um jovem de 29 anos que vem ao posto de saúde queixando-se de dor de moderada intensidade no olho esquerdo há 2 dias.
ele relata que a visão desse olho está turva, e ao exame você observa que tem uma hiperemia apenas no olho esquerdo, especialmente na região pericorneana e ausência de secreção. A córnea se encontra clara e a resposta pupilar à luz é fraca. Diante desse quadro clínico, qual a principal hipótese diagnóstica? Aqui tem um viés muito grande, né, porque a nossa aula foi sobre o tema, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, justamente, são os sinais e os sintomas que esse paciente está apresentando. Então, aqui, vamos lá, por partes. Primeiro que ele tem uma dor de intensidade moderada, não é aquela dor excruciante, mas é uma dor que incomoda, né, e que é unilateral. André chamou atenção sobre esse acometimento uni ou bilateral. Não sei se vocês lembram, quando ele falou que quando tem um acometimento unilateral, normalmente é uma doença infecciosa. E quando tem um acometimento bilateral, normalmente é uma doença ou reumatológica, ou enfim, de outra etiologia. Isso é importante já para a gente pensar na etiologia. Nesse caso, ele não pediu, né, uma etiologia, mas se tivesse pedindo, vocês também já conseguiriam matar essa questão. Claro que isso não é uma regra, certo? É só um norteador. A próxima parte aqui que ele fala é a turvação visual, e é uma turvação visual também só nesse olho que está acometido. Depois ele fala da hiperemia, principalmente na região pericorneana, que Bia mostrou bem para vocês, que a região pericorneana ou pericerática, que é a mesma coisa, ela é uma apresentação muito típica das uveites, hiperemia pericerática ou pericorneana. A ausência de secreção, justamente para a gente já descartar a conjuntivite ou alguma outra doença que possa ter secreção, que a gente viu que não tem, né? Aí depois ele fala que a córnea está clara, então a gente já tiraria a hipótese de ceratite, né? E ele fala sobre a resposta pupilar à luz que é fraca, ou seja, a gente vê que tem um acometimento da parte pupilar, né, da parte da contração da pupila, que é feita pela íris, né, e pelo músculo ciliar, enfim, que está acometido na uveíte. Então, depois de esmiuçar isso, vocês vão conseguir chegar à resposta certa, que pode passar, né, a uveíte anterior aguda. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? Por que não é as outras alternativas? Por que não são as outras alternativas? Ou ficou claro para vocês? Pronto. Pode passar para a próxima questão. Pronto. Essa é um tipo de questão bem direta, que ou você sabe ou você não sabe. Então, assim, não tem como chutar, assim, né, tentar descobrir. Não, ou você sabe ou você não sabe. Então, a manifestação extraocular mais comum da espondilite anquilosante é a uveíte anterior, tá certo? Muita gente pode achar que é estenose aórtica, enfim, fibrose pulmonar, mas não, é a uveíte anterior. E isso é importante quando vocês estiverem estudando reumato. Enfim, vocês vão ver que é uma parte que às vezes passa batido, né, no nosso estudo, mas que muitas vezes é cobrado, sim, na prova de residência. Pode passar. Agora a gente tem um outro caso clínico, né, essa é uma questão do Hospital São Lucas da PUC, e a gente tem um homem de 27 anos que tem uma lombosacralgia inflamatória e prostatite recorrente há 3 anos. Nos últimos 4 meses, ele apresentou episódios de uveíte anterior e artrite de joelhos. No raio-x, ele tem uma sacroileite assimétrica e ele tem o HLA-B27 positivo. A respeito desse caso, pode-se assumir que o diagnóstico e a etiologia /gatilho mais prováveis são, respectivamente, qual a resposta que vocês acham? Alguém? Ana, a gente tem já respostas diferentes, né?
diante do caso. Bom, eu acho que dá para ficar entre essas duas questões, então vamos esclarecer. A gente viu que a uveíte anterior, ela é uma manifestação muito comum da espondilite anquilosante, né? Que a gente viu, inclusive, na questão anterior. No entanto, quando a gente vai no caso clínico, a gente vê que o paciente ele tem uma prostatite recorrente e, além disso, ele tem no raio-x uma sacroileite assimétrica. A espondiloartrite reativa, ela é muito relacionada a doenças do trato urológico e do trato gastrointestinal, tá certo? Então, a prostatite chama a atenção para a gente para uma espondiloartrite reativa. E uma das principais etiologias é a infecção por clamídia, tá certo? Então, prostatite, pensar sempre em clamídia. E quando tem manifestação articular, pensar na artrite reativa. Além disso, como eu disse, a sacroileite é assimétrica. Na espondilite anquilosante clássica, normalmente a sacroileite ela é simétrica, tá certo? Então, por isso que a alternativa certa pode passar, André, é a alternativa D. Alguém tem alguma dúvida? Pronto, pode passar, André. E é isso que a gente trouxe para vocês hoje. Se vocês quiserem falar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem falar com a gente agora, ou mandar um e-mail, ou mandar mensagem para a gente nesses contatos que estão aí. E é isso. A gente deseja bom final de semana para vocês, bons estudos. Sábado.